Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos logo galera, direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar transitividade verbal, que é a introdução para a regência. Isso aqui vai te dar base para resolver muita coisa. Detalhe, em alguns manuais de língua portuguesa, em alguns manuais de gramática, o camarada pode chamar isso daqui de predicação verbal. Ou seja, transitividade verbal e predicação verbal é a mesma coisa, é a classificação do verbo. Agora, antes de mais nada, para a gente começar a nossa brincadeira, eu vou tecer alguns comentários breves. Quando a gente fala em classificação dos verbos, nessa etapa nós falamos em 3 classificações. Em verbo transitivo, em verbo intransitivo e em verbo de ligação. Como a gente versa sobre a gramática tradicional, a gente vai analisar da seguinte forma. Para a gramática tradicional, os 2 primeiros verbos, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. O que significa? Que ele me dá uma noção de ação. Então, é um verbo que vai indicar a ação. E é exatamente por este motivo que eles encabeçam o predicado verbal. Agora, quando a gente fala do verbo de ligação, você já está ligado que ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo. Então, este verbo de ligação vai ser chamado de verbo relacional, porque ele apenas vai relacionar o sujeito ao seu predicativo. Então, este verbo vai encabeçar o predicado nominal. Agora, qual foi o intuito de chegar até aqui? Foi, na verdade, chamar a atenção para essa concepção do transitivo e do intransitivo, que a gente vai trabalhar daqui a pouco com mais calma. Então, vamos lá. Na escola, vocês aprenderam que o verbo transitivo possui sentido incompleto. Portanto, ele pede o quê? Ele pede um complemento verbal, ele pede um objeto. E vocês aprenderam que o verbo intransitivo possui sempre sentido completo. E aí começava a confusão. É completo e incompleto em relação a quê? Em relação ao sentido de ação. Então, quando eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e um verbo apenas, e eu não entendo a frase, eu na verdade não entendi a ação manifestada pelo verbo. E aí eu preciso fazer uma pergunta. Na hora que eu faço uma pergunta, é a demonstração que o verbo tem sentido incompleto, portanto ele pede um complemento, que é o complemento verbal, que a gente vai chamar de objeto, que pode ser direto ou indireto. Agora, quando eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu entendi na verdade a ação manifestada daquele verbo. Portanto, aquele verbo tem sentido completo e ele não pede nada. O problema é que nem tudo que a gente aprendeu na escola está perfeito. O verbo transitivo, ele realmente possui sentido incompleto sempre. Ele realmente vai pedir um objeto sempre. Agora, o verbo intransitivo, ele tem sentido completo em 99,9% dos casos. Haverá situações em que ele vai exigir um complemento, mas não é um complemento verbal, não é um objeto, é um complemento circunstancial, é um complemento adverbial. Como é que isso funciona, Sidney? Mostra aí pra gente. Então vamos lá. Antes da gente começar a nossa brincadeira, eu vou mostrar um negocinho para vocês assim, ó. Toda vez que alguém pedir a análise sintática de um termo na sentença, na frase, não importa se é no início, no meio ou no final daquela sentença, você sempre vai pensar no sistema SVC. O que é o sistema SVC? É o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. E este verbo aqui, ó,
ele é o principal elemento para mostrar que a análise é morfossintática, como falamos na primeira aula. O sujeito é uma função sintática, o verbo é uma função morfológica e o complemento é uma função sintática. Detalhe, quem é que manda em todo o processo? É o verbo. Então, com certeza, a nossa análise é morfossintática. Eu tenho de ver a relação dos elementos. Então, como é que vai funcionar? Camarada pediu a função sintática do primeiro termo, ou de um termo que está lá no meio, ou lá no final, não importa, eu vou procurar sempre pelo verbo. Achei o verbo, quem é esse verbo? É aquele camarada que eu posso conjugar. Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais. O verbo cantar é um elemento que pode ser conjugado, obviamente. Aí, eu achei o verbo, o que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar a ele quem é o sujeito, sempre. E como é que eu pergunto? Eu sempre pergunto quem ou o que. Aí ele vai me responder. Dessa forma, ao descobrir quem é o sujeito, automaticamente o resto será o nosso complemento. Como eu mencionei a vocês, nós temos 3 verbos, então nós vamos ter 3 tipos de complementos. Se só tem 3 classificações de verbos, só podemos ter 3 tipos de complementos. Então eu posso ter um objeto, que pode ser direto ou indireto. Eu posso ter uma circunstância, que eu vou tipificar através do adjunto adverbial. E eu posso ter uma característica, que no final das contas será o nosso predicativo. Agora, para facilitar nossa vida, tendo em vista que a gente leva em consideração a gramática tradicional, eu vou colocar aqui, ó, circunstância de localidade. Como assim, Sidney? Só quando indicar localidade vai ser um adjunto adverbial? Não. Qualquer circunstância é um adjunto adverbial. De tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas quando indica a localidade, vai te confundir. Porque vai exigir uma preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade será um adjunto adverbial de lugar. Então lembra que eu falei que o verbo intransitivo teoricamente possui sentido completo? Em 99% dos casos, ele possui sentido completo? Sim, mas haverá situações em que ele vai exigir um complemento adverbial. Em que situações? Quando indicar localidade, beleza? Então, eu demonstrei isso para vocês como base para a gente poder trabalhar agora a nossa aula. É claro que se ficasse aqui apenas, ficaria apenas no âmbito, né, abstrato. E aí o aluno que está voando, ele pegaria. O aluno que ainda não está voando teria uma certa dificuldade. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Um estudo dirigido para a gente poder olhar tópico por tópico, verbo por verbo e perceber todas as suas peculiaridades, todas as suas características, beleza? Então, vamos começar a brincadeira pelo verbo transitivo. E vamos na sequência em diante, beleza? Então, olha aqui, ó. O verbo transitivo é aquele verbo que possui, como a gente já falou, sentido incompleto. Portanto, ele vai exigir um complemento verbal. A palavra transitivo, que eu vou falar aqui agora parece sacanagem, mas não é sacanagem não. Ela vem da palavra transar. O que a gente precisa para poder transar? De um companheiro, de uma companheira. Então, o verbo transitivo ele é exatamente igual. Se eu chegar para você do nada, num contexto fechado, e utilizar apenas o sujeito e o verbo apenas, você não vai entender. Então, por isso, o verbo é transitivo, porque ele tem sentido incompleto e vai exigir um complemento verbal, que a gente vai chamar de objeto, beleza? Que pode ser, como eu disse a vocês, direto ou indireto. Antes de partir para as especificações do verbo transitivo, a gente vai mostrar a preposição, que é de suma importância. Afinal de contas, ou vai ser um verbo transitivo direto, que vai ser aquele verbo que não vai pedir a preposição, ou seja, ele vai pedir o complemento apenas sem a preposição, ou então um verbo transitivo indireto, que vai pedir um complemento com a preposição. Então é importante que você identifique quais são as preposições que este verbo pode ou não pedir. Então tá aqui, ó, para você gravar de uma vez por todas. São 18 preposições no total. E aí eu gravei
com a música da preposição na época do ensino fundamental. Eu não esqueci até hoje, então espero que você não esqueça também, porque é naquele ritmozinho daquela música Escravos de Jó. Lembra? Escravos de Jó jogavam caxangá. Então, lembra? Então vem aqui comigo, ó, para não esquecer nunca mais. É a, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem sobretraz, sem sobretraz, sem sobretraz, tras, traz, sem sobretraz, sem sobretraz, sem sobretraz, tras, traz. Cisne, isso é uma idiotice. É, meu companheiro, mas você vai aprender e nunca mais vai esquecer. Então, canta isso daqui umas 2 ou 3 vezes para alguém, para o filho, para o marido, para o namorado, para a esposa. Cante isso daqui algumas vezes e você vai ver que vai funcionar e você nunca mais vai esquecer. E agora a gente vai partir para a análise de cada verbo de forma específica. Então, vem aqui comigo, ó. Verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento sem preposição. Então, eu chego para você do nada e digo assim, ó, Sidney comprou. Você vai entender alguma coisa? Você não vai entender. Você vai me perguntar o quê? O que ele comprou? Então, é a demonstração que o verbo tem sentido incompleto, portanto, vai pedir um complemento. Agora, nem sempre isso funciona. Porque, às vezes, a gente vai para a prova com aquele português que a gente usa no dia a dia, o português informal. E o verbo, como aprendemos na escola, ele não responde sempre da forma correta. Ele responde da forma que a gente quer. Porque na escola a gente não levava em consideração o contexto. A gente ramificava do verbo para o resto. E não é assim que funciona. Eu tenho que levar em consideração o contexto. Só para citar como exemplo, eu sempre falo, porque esse verbo sempre cai em prova. O verbo chegar no dia a dia, a gente utiliza com a preposição em. Eu digo que eu cheguei em casa, que eu cheguei na escola, que eu cheguei no trabalho. Mas o correto para o padrão culto da língua é utilizar a preposição a. É eu cheguei à casa, eu cheguei ao colégio, eu cheguei ao curso. Então, para evitar estes problemas, para a gente sempre acertar, você vai utilizar o sistema SVC. É óbvio que vai chegar um momento que você vai perceber que não precisa mais, já está entranhado, enraizado. Agora, enquanto você tiver dificuldade, enquanto estiver capengando, a gente vai sempre utilizar o sistema SVC para evitar problemas. Então aqui, ó, Sidney comprou um relógio. Como é que a gente aprendeu? A gente vai de cara em quem? No verbo. Então, vou procurar pelo verbo. Achei o verbo. O verbo é o verbo comprar. Não pode ser nem Sidney, nem relógio. Então, eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Então, é o verbo. Aí, eu achei o verbo, o que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto ao verbo quem é o sujeito? Eu sempre pergunto quem ou que. Então, quem comprou? Então, a resposta, Sidney. E automaticamente agora, o resto é o complemento. Então aqui, ó, um relógio vai ser o complemento. Aí o que eu faço? Eu penso naquela tríade. Aí eu tenho objeto, eu tenho adjunto adverbial e eu tenho a característica. Então pensa comigo, relógio é uma característica? Não. Relógio é uma circunstância? Não. Relógio funciona como objeto. Então, já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo de objeto eu tenho ali? Agora sim, eu posso perguntar para o verbo. Então, vamos lá, vamos perguntar para o verbo. Quem compra, compra alguma coisa. No dia, para não ter problema, faça exatamente como eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu aprendi assim na época do ensino fundamental, provavelmente você também aprendeu do mesmo jeito, e isso faz a gente sempre se dar bem. Ó. A mão direita é o verbo e a mão esquerda é o complemento caso exista. Então, ó, quem compra, compra alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição. Portanto, eu estou diante de um verbo transitivo direto, que sempre vai pedir um objeto direto. E por que se chama objeto direto? Porque está diretamente ligado ao verbo transitivo direto. Até aí tudo bem, não é? Agora vamos para a próxima. Sidney precisa de dinheiro. Eu vou procurar por quem? Pelo verbo. Achei o verbo, que é o verbo precisar, agora eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Quem precisa? Sidney. E automaticamente o resto é o nosso complemento. Agora eu vou pensar ali naquela palavrinha em dinheiro e vou pensar na tríade. Dinheiro funciona como característica? Não. Dinheiro funciona como circunstância? Não. Dinheiro funciona como
objeto. Então, eu já sei que eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo? Vamos perguntar para o verbo. E quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, só para comparar. Quem compra, compra alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição. Agora, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, apareceu uma preposição ali no meio. Então, eu chamo de verbo transitivo indireto. Agora, o verbo transitivo indireto, ele sempre vai pedir o quê? Um objeto indireto. E por que se chama objeto indireto? Porque está indiretamente ligado ao verbo através da preposição. Ok? Tranquilo? Agora vamos para a próxima frase. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Imagina o seguinte, imagina chegando para você do nada e falando assim, ó, Sidney deu. Aí você vai falar, já desconfiava. Não, meu companheiro, o contexto é fechado, você não tem margem para pensar uma coisa dessas. Então acompanha aqui comigo. Se eu chegar para você num contexto fechado do nada e falar Sidney deu, obviamente você vai me perguntar o quê? Aí eu vou falar flores. Você vai ficar satisfeito? Não, você vai me perguntar para quem? Aí eu vou falar para Clara, minha digníssima esposa. Agora, você vai ficar satisfeito. E aí, veja bem comigo. Olha o verbo dar nesse contexto. Vamos fazer um resumo da ópera. Quando eu disse a você, Sidney comprou, você me perguntou o quê? Eu disse um relógio e você ficou satisfeito. Então, isso mostra que o verbo transitivo direto só pede um complemento, sem preposição. No caso, o objeto direto. Quando eu disse a você, Sidney precisa, você me perguntou de quê? Eu disse de dinheiro e você ficou satisfeito. Isso mostra que o verbo transitivo indireto também só pede o quê? Um complemento, com preposição. No caso, o objeto indireto. Agora, quando eu disse a você, Sidney deu, você me perguntou o quê? Eu disse flores e ainda assim você me perguntou para quem. Então, isso mostra que o verbo dar nesse contexto, ele é um verbo bitransitivo, ou seja, ele exige dois complementos. E é por isso que nós o chamamos de verbo transitivo direto e indireto, que obrigatoriamente vai pedir um complemento sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e também um complemento com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Detalhe, importa a ordem? Não. Tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o direto ou o indireto. Agora, o que nós não podemos ter nunca, dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é verbo transitivo direto e indireto. Tranquilo? Belezinha? Agora, vamos fazer um desafio com vocês que estão em casa nesse momento. Eu vou colocar assim, ó. O aluno comeu do bolo. Aí eu pergunto a vocês a função sintática do termo do bolo. Já mencionei sobre isso, hein? Não esqueça, aqui o que acontece com o candidato? Ele olha para o verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o complemento. Aí ele pensa, bolo é característica? Não. Bolo é circunstância? Não. Bolo é um objeto. Só que aí, nessa hora, normalmente o candidato dá mole porque visualiza uma preposição e acaba dizendo que é um objeto indireto. E não é assim que a banda toca. Por exemplo, no exemplo, Sidney comprou um relógio. Um relógio não é um objeto direto apenas porque não tem preposição. É um objeto direto porque está ligado a um verbo transitivo direto. Sidney, por exemplo, não tem preposição e foi sujeito. O termo de dinheiro na frase Sidney precisa de dinheiro não é um objeto indireto só porque tem a preposição. É um objeto indireto porque está ligado a um verbo transitivo indireto. Aqui, tudo bem que tem preposição, mas está ligado ao verbo comer. E nesse contexto, quem come, come alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto, que sempre pede um objeto direto. Ah, Sidney, mas tem preposição. E aí, como é que fica? É um objeto direto prepositivo.
condicionado. Aí você, educado, não falou, mas com certeza pensou. Caramba, um termo tem preposição é objeto indireto, o outro tem preposição é objeto direto preposicionado, caramba, ferrou. Mas aí é o seguinte, a parada é tranquila. Vou até botar outra frase aqui para a gente poder comparar. Ó. Sidney precisa de dinheiro. Observem que ambas as frases têm preposições. Só que em uma nós temos um objeto indireto e na outra um objeto direto preposicionado. Qual é a diferença de uma preposição para outra? É a questão da exigência, da obrigatoriedade. Quando eu digo Sidney precisa de dinheiro, tem como eu tirar a preposição e falar Sidney precisa de dinheiro? Não, porque nesse contexto, obrigatoriamente, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então esta preposição de, ela foi exigida pelo verbo. Exigida. Portanto, eu posso concluir que a preposição do objeto indireto é sempre obrigatória. Sempre. Agora, quando eu digo o aluno comeu do bolo, dá para eu tirar a preposição e simplesmente falar que o aluno comeu o bolo? Claro que dá. Ou seja, esta preposição não foi exigida pelo verbo, já que eu posso dizer o aluno comeu o bolo. E se ela não foi exigida, ela não é obrigatória, ela é facultativa. E por que eu a coloquei ali, afinal de contas? Para evitar uma ambiguidade. Porque se eu falar o aluno comeu o bolo, significa que o aluno comeu o bolo todo. Se eu falar o aluno comeu do bolo, significa que ele comeu um pedaço do bolo, uma fatia do bolo. Inclusive, essa expressão aqui é ótima para cair numa prova. O cara pode cobrar função semântica, função sintática, função morfológica. Então, ó, sintaticamente, é um objeto direto. Um objeto direto, que eu posso chamar de objeto direto preposicionado. Afinal de contas, o avaliador, ele pode ser esperto no dia da prova. Se ele quiser derrubar aquele aluno que ele tem certeza que é muito deficiente, muito fraco ainda, porque teve uma péssima educação fundamental, uma péssima educação média e não fez um preparatório para concurso, ele vai derrubar esse cara chamando aquele termo de objeto direto preposicionado, porque ele sabe que aquele cara nunca viu essa classificação na vida. Então, na hora que ele olhar, pô, objeto direto preposicionado, isso não existe não, isso é sacanagem. E aí o cara não vai acertar a questão. Agora, se ele quiser derrubar você, que está fazendo um preparatório para concurso de excelência, diga-se de passagem, você vai perceber que ele, o avaliador, pode simplesmente chamar o termo do bolo, por exemplo, aqui agora nessa frase, de objeto direto. Ele, na verdade, neste momento, vai testar a sua atenção, porque você vai olhar. Se ele botar objeto direto preposicionado, você já fica alerta, porque você já estudou sobre isso. Então você, opa, realmente é isso. Agora, se ele bota apenas objeto direto, pode ser que passe batido, porque na hora que você olhar objeto indireto e o termo tem preposição, você vai acabar classificando. Beleza? Então, fica a dica. Isso é um objeto direto. O cara poderia se chamar simplesmente de objeto direto. Agora, pode aparecer também objeto direto preposicionado. Agora, ele também poderia cobrar a função semântica. Caramba, a gente já viu que aquela preposição ali tem um valor semântico partitivo, que é para indicar que foi a parte do bolo, um pedaço do bolo, uma fatia do bolo. E ele também poderia cobrar a função morfológica. Ele poderia perguntar quantas classes gramaticais tem ali e induzir o aluno a responder duas. Porque tem o do e tem o bolo, mas são 3 classes, afinal de contas tem bolo, que é substantivo, e tem o do, que é a contração da preposição de mais o artigo o. Portanto, nós temos 3 classes gramaticais. E pensando na concepção de sentido, que futuramente a gente ainda vai falar mais um pouco sobre isso, quando a gente tem a preposição que é exigida, que é obrigatória, que é a preposição aqui do objeto indireto, ela serve apenas como conectivo. Ela vai fazer a ligação do verbo ao seu objeto. Então, ela é esvaziada de sentido. Ela é uma preposição relacional. Ela vai fazer apenas a relação entre o verbo e o objeto. Vai fazer apenas a ligação entre o verbo e o objeto. Agora, quando eu tenho uma preposição que tem um valor semântico,
claro como foi a preposição aqui do termo do bolo, que indica um valor semântico partitivo, para mostrar que foi parte do bolo, nós chamamos a preposição de preposição nocional. Por quê? Porque ela indica uma noção, ela indica uma ideia, ela indica um sentido. Então, às vezes, o cara pode cobrar a classificação desta preposição em nocional ou relacional. E você já está por dentro aí do que significa, beleza? Agora, continuando a nossa brincadeirinha aqui, a gente vai falar do verbo intransitivo, ok? Então vamos lá, ó. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho só para a gente dar continuidade. Então vamos lá, galera, ó. O verbo intransitivo, como eu falei a vocês, teoricamente ele possui um sentido completo, em 99% dos casos. Mas haverá situações em que ele vai exigir um complemento adverbial, um complemento circunstancial, ou seja, é uma mera circunstância. Em que situação? Quando indicar localidade. Então, fica ligado nisso. Então, vamos lá, ó. Olha aqui as frases para a gente poder analisar. Então, ó, quando eu digo que o cara exige um complemento adverbial, a gente já está por dentro que ele está exigindo um adjunto adverbial. Então, acompanha aqui comigo. Ó. Olha a primeira frase. O idoso morreu de fome. Imagina o seguinte, imagina eu chegando para você do nada e falando apenas o idoso morreu. Você vai entender ou vai me perguntar alguma coisa? Aí tem aluno que vai entender, tem aluno que vai ficar curioso, vai querer perguntar alguma coisa. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, o verbo morrer, ele realmente tem sentido completo. Porque na hora que eu digo o idoso morreu, você entende a ação manifestada do verbo morrer. Você entende que o cara está morto. Você entende que ele não está mais vivo. Que você não vai encontrá-lo no boteco bebendo cerveja. Você entende a ação manifestada pelo verbo. Portanto, o verbo morrer aqui tem sentido completo e ele é um verbo intransitivo. Mas imagina se você é igual São Tomé. Você só acredita vendo. E aí você vai falar assim, não, quem morre não morre do nada. Quem morre, morre de alguma coisa. Aí é nesse momento que o avaliador vai te derrubar. Afinal de contas, ele vai chamar o verbo de transitivo indireto e de fome de objeto indireto. E você vai acabar embarcando. E eu quero que vocês entendam o seguinte, para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre o alvo da ação é realmente o objeto. Então, se eu pratico assim, aqui ó, se eu bato aqui no quadro, pá! Quem praticou a ação de bater? Eu, Sidney. Quem sofreu a ação de apanhar? O quadro. E sofreu a ação de quem? Do Sidney. Quando eu disse, Sidney comprou um relógio, quem praticou a ação de comprar? Sidney. Quem sofreu a ação de ser comprado? O relógio. E sofreu a ação de quem? De Sidney. Então acompanha aqui comigo. O idoso morreu de fome. Quem praticou a ação de morrer? O idoso. De fome sofreu alguma ação? Nenhuma. Então fica ligado. É alvo da ação? Não! Então aqui você vai mais uma vez, para evitar problemas, analisar de acordo com o sistema SVC. Afinal de contas, de fome é uma mera circunstância. Então, ó, você acha o verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o teu complemento. Como eu disse, de fome não é um objeto. De fome não é uma característica. De fome é uma circunstância. Que circunstância? A causa da morte. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de causa. Olha a próxima frase. Se eu chegar para você do nada e falar os pássaros voam, você mais uma vez vai entender. Você não vai, por exemplo, me perguntar se é de asa delta, se é de parapente. Até mesmo porque tudo que a gente usa de linguagem remete a significado e significante. O que significa? Na hora que eu estou falando, na hora que eu estou conversando com alguém, eu fico criando imagens o tempo todo na minha mente, como se fosse um filmezinho. Então você pode nem ter percebido, mas na hora que eu falei os pássaros voam, na sua cabeça passou a imagem dos pássaros voando. Então eu entendi a ação manifestada de voar. Portanto, o verbo é intransitivo. Intransitivo. Ah, mas tem um algo a mais ali. Deixa quieto. O verbo é intransitivo. O sentido dele é completo. Se aparecer um algo a mais ali, é uma mera circunstância, um adjunto adverbial. Então, aqui no caso, eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento.
Que detalhe, este verbo não estava pedindo mais nada, eu poderia simplesmente dizer os pássaros voam. Por um acaso aqui eu coloquei os pássaros voam na floresta, mas poderia ter dito os pássaros voam rapidamente, os pássaros voam vagarosamente. Se eu tivesse colocado os pássaros voam rapidamente, seria um adjunto adverbial de modo, né? Rapidamente. Mas como está na floresta, que é a localidade, a gente vai colocar aqui um adjunto adverbial de lugar. Detalhe, este aqui ó, não foi exigido. Mas olha a última frase. Apareceu o verbo morar. Eu costumo dizer que tem dois verbos que derrubam realmente o aluno pela falta de atenção, pelo erro do cotidiano, na verdade. São eles o verbo morar e o verbo chegar. Ambos exigem preposições. O verbo morar exige a preposição em. E o verbo chegar exige a preposição a. Aí o que acontece com o aluno? Então é verbo transitivo indireto. Até mesmo porque, durante todo o seu período escolar, você aprendeu que o verbo intransitivo não pede nunca, né, um complemento. Então, você um dia falou assim para sua professora: "E professora, deixa eu ir correndo para casa, porque quando eu chegar em casa, eu vou almoçar e vou ver o meu desenho preferido", alguma coisa assim do tipo. Aí a professora falou assim para você: "Não, meu filho, não, minha filha, o correto não é chegar em casa, o correto é chegar a casa. O verbo chegar pede a preposição a". Aí na hora que a professora disse a você que o verbo chegar pede a preposição a, ela acabou com a sua vida. Porque você passou a vida inteira aprendendo que o verbo intransitivo não pede nada. Aí ela está dizendo que o verbo chegar pede a preposição a. Na sua cabeça ele pode ser qualquer coisa menos intransitivo. Só que na verdade eles são intransitivos. Eles exigem a preposição sim, porque eles exigem um complemento sim, mas não é um complemento verbal, não é um objeto, é um complemento circunstancial, um complemento adverbial, é um adjunto adverbial de lugar. Então olha aqui comigo, Sidney mora em Rocha Miranda. Eu vou de cara no verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. E automaticamente o resto é o meu complemento. Em Rocha Miranda não é um objeto. Em Rocha Miranda não é uma característica. Em Rocha Miranda é uma circunstância de localidade. Então, se tem preposição e indica localidade, sempre será um adjunto adverbial de lugar. E se é adjunto adverbial de lugar está atrelado ao verbo, é porque o verbo é intransitivo. E mais uma vez você pode fazer aquele teste, ó. Sidney mora em Rocha Miranda. Quem pratica a ação de morar? Sidney. Em Rocha Miranda sofre alguma ação de Sidney? Não, eu apenas indiquei uma circunstância. Por isso, é um adjunto adverbial. E aí a gente começa já a compreender o contexto. Se o complemento é um objeto, o verbo é transitivo. Se o complemento é um adjunto adverbial, o verbo é intransitivo. Se o complemento é uma característica, o verbo é de ligação. Ou seja, na língua portuguesa, tudo depende de contexto. E para a gente ir para o próximo bloco, eu não poderia deixar de falar de Rocha Miranda. Eu nem moro em Rocha Miranda, mas eu acho o nome tão bonito. Não moro mais, já morei. É o melhor bairro do Rio de Janeiro. Tem a melhor batata frita do Rio de Janeiro, Július Batata, né? Pode aproveitar aí, se um dia você, né, fizer uma visita ao Rio, vá a Rocha Miranda. Não vai se arrepender. É um local muito bonito. Nome de pedras preciosas, Rua dos Diamantes, Rua das Ametistas, Praça das Esmeraldas, Rua dos Rubis. É sensacional. Você vai gostar. É esquina com Leme e Copacabana. Muito bom. Então, vamos lá. Continuar a brincadeira aqui, ó. O próximo verbo é o verbo de ligação. A gente já sabe que ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo, característica. E é por isso, como eu disse a vocês, que a gente vai chamá-lo de verbo relacional. Porque ele apenas vai relacionar o sujeito ao seu predicativo. Então, ó, ele nunca expressa ação. Ele sempre expressa uma qualidade. Então, quando eu digo o aluno está preocupado, olha a análise. Eu tenho o verbo, eu tenho o sujeito e eu tenho aqui o complemento. Preocupado não é um objeto, preocupado não é uma circunstância, preocupado é uma
característica. Então, eu vou chamar de predicativo do sujeito e o verbo de ligação. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o aluno, que aqui no caso é o sujeito. Agora, vai cair sempre assim na sua prova? Não, não vai cair sempre assim na sua prova, não. Então, você tem de ficar ligado, porque na sua prova é bem capaz do cara botar assim, ó, o aluno está em Búzios. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da Lá Concurso para o nosso curso específico, nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro o edital foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, ó, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos, então espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá aqui